O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade. Procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quarta-feira santa e, mais uma vez, estamos refletindo sobre o mistério de Judas Iscariotes, aquele que ficou conhecido entre os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, como o traidor. Eu digo os evangelistas porque foi eles que deixaram escrito, eles narraram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que a referência vinha a Judas, era que ele era o traidor. Quando eles narravam a escolha dos apóstolos, dos 12, por parte de Jesus, eles sempre terminavam dizendo: E Judas Iscariotes, o traidor. Na segunda-feira passada, quando estava ocorrendo aquela festa na casa de Marta, Maria e Lázaro, ali uma comemoração, um agradecimento a Jesus por ter ressuscitado Lázaro. Maria, ela fez um gesto maravilhoso que Jesus disse que aquele gesto dela jamais seria esquecido. Maria simplesmente foi lá e ungiu os pés de Jesus com um óleo de nardo, nardo puro, um nardo caríssimo. E Judas, vendo Maria fazendo aquilo, ele disse: que desperdício. Poderia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. E, na verdade, João, que escreve o Evangelho,
que também é o apóstolo, disse que Judas não estava falando aquilo porque ele estava lembrando dos pobres, mas porque ele era responsável pelo dinheiro ali da comunidade dos apóstolos junto com Jesus, e ele era um ladrão. Duas características que ficou nos primeiros cristãos: Judas, ladrão; Judas, traidor. E hoje nós vemos mais uma vez a narração dessa tentativa de Jesus de fazer com que Judas tomasse consciência que o Senhor estava sabendo, que Jesus estava sabendo das tramas dele. Era a oportunidade de Judas se converter, de mudar de vida, e isso não aconteceu. Vimos ontem a narração feita por São João, hoje São Mateus. Vocês veem que estamos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, do versículo 14 até o versículo 25. E aqui começa Judas trabando. Ele foi lá diante do sinédrio, aqui fala do sumo sacerdote, e faz a proposta. O que me deveis, o que me dareis se vos entregar Jesus? Está vendo que o dinheiro está sempre em volta? O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Daí em diante ele procurou, estava ali vendo a oportunidade e tal, e depois nós vamos ver que o lugar onde ele havia combinado foi justamente lá onde Jesus foi rezar no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus se retira com os apóstolos para rezar. E Jesus, sabendo do que já iria acontecer, entrou numa profunda tristeza ao ponto de suar sangue. E aí Judas chega, porque Judas não estava com os apóstolos naquele momento. Apesar de Jesus ter se retirado a uma distância de um atirar de uma pedra, e os apóstolos ficaram lá dormindo. Jesus se entristeceu porque eles estavam dormindo. Mas nesse momento, Judas já tinha ido lá para dar razão ao esquema dele, sendo que Jesus tinha já dito ali na última ceia, porque nós estamos no momento da última ceia, e Jesus deu a oportunidade a Judas de mudar de vida. Olha como foi que Jesus fez. A narração agora de São Mateus. Ontem nós vimos de São João, hoje é a de São Mateus. Jesus fala e deixa bem claro: um de vós, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Então estão ali os apóstolos na última ceia, na primeira missa que Jesus vai celebrar, porque a última ceia de Jesus é a primeira missa também. E ali ele institui o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio. Isso nós veremos na missa do lava-pés, que nós damos o nome tradicionalmente ali, missa do lava-pés, mas é a última ceia. Isso acontecerá na quinta-feira. Então Jesus fala, e todos os apóstolos ouviram, Judas também ouviu. Era a oportunidade de Judas mudar de vida. Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Aí Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. E lá no Evangelho de São João de ontem,
Jesus dizia mais uma coisa: aquele a que molhar o pão e colocar na boca dele. Então Judas viu claramente que Jesus se referia a ele. Jesus dá mais outra oportunidade, dizendo até para Judas: vai e faz o que tem que fazer. E Judas foi e fez. Teve toda a oportunidade. E como eu dizia ontem, Judas, ele estava com Jesus, com o coração distante de Jesus. Ele já tinha o coração de traidor. Era ladrão e traidor. E estava com Jesus. Ontem, celebrando a missa lá no santuário, às 18h30, eu falei justamente isso. Caminhava com Jesus, mas não estava. Caminhava com Jesus, mas andava no pecado. E quantas vezes, meus irmãos, entramos numa situação dessa? Vamos à missa, somos de missa diária e tudo, mas estamos traindo, estamos cometendo pecados mortais, os pecados relacionados aos 10 mandamentos, aos pecados mortais. Estamos ali e dizemos que nós estamos com Jesus, mas o coração longe. Não há conversão, não há mudança de vida. Como houve na vida de Mateus, que era um ladrão, um corrupto, e depois que Jesus disse: siga-me, ele seguiu e abandonou tudo. Abandonou a coletoria de impostos. Ele era um pecador público, todo mundo sabia do pecado de Mateus, e Mateus se converteu completamente. Como aconteceu também depois com Maria Madalena, que se converteu também, mudou de vida, e assim como muitos santos. Mas infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas que caminham com Jesus, mas anda no lamaçal do pecado, vive numa vida de traição completa. Nem se confessar, confessa. E tem aqueles que às vezes até se confessam, mas não mudam. Continuam na vida errada, embora esteja com Jesus. Você está compreendendo? E quando eu falo isso, é para você se avaliar, é para eu também me avaliar. Eu estou com Jesus, mas eu sou Judas, mas vivo como Judas, traindo o meu amado Senhor, que deu a vida por mim. E aí, meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus fala uma coisa que precisa calar forte no nosso coração, e nós precisamos meditar sobre isso. Vejam só, versículo 24, lembrando que nós estamos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Olha só o que Jesus disse: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Está vendo? Jesus agora fala claro para Judas: tu dizes. Eu sei, Judas, de tudo que você está pensando, eu sei tudo que você está tramando. Judas não mudou, meus irmãos. Não mudou. Apesar de Jesus ter dito: ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Não é que Jesus esteja amaldiçoando, não. Jesus está dizendo que a condição da pessoa que o trai, é uma condição que seria melhor que ele não tivesse nascido. Imagina, meus irmãos, nós nascemos para amar e servir a Deus. Nós estamos neste mundo de passagem.
O nosso habitat eterno será no céu, convivendo com o Senhor. A nossa vida aqui na terra é uma preparação. Ou nós nos preparamos para ir para o céu, ou nós nos preparamos para ir para o inferno. Não tem outra condição. Não tem outra. O inferno não foi criado para nós, foi criado para Satanás. Para todos aqueles que lá no céu se rebelaram com Deus, foi para eles. E eles não vão se arrepender dos pecados cometidos. Nós somos criados para o céu, eu estou sempre falando isso e você precisa entender isso. Eu não estou brincando, é uma verdade. Mas passa a vida toda nessa terra, uns com menos tempo, outros com mais tempo. E é uma vida de preparação para o inferno. Então era melhor não ter nascido. Mas você poderia dizer assim, então, mas por que Deus me criou? Deus me criou você, nos criou para que nós possamos estar com Ele um dia. Olha que maravilha. Olha a bondade de Deus. Ele nos criou para estarmos com Ele. Mas, se nós o abandonamos, se nós não queremos saber dele, o que será? Era melhor não ter nascido. Olha o que é que Jesus fala com Judas. E vocês viram depois o que foi que aconteceu com Judas. Quando ele viu Jesus sendo levado, ele ficou arrependido ali, aquela coisa toda. Mas não foi um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento gera conversão, pedido de perdão. Ele simplesmente foi lá e se enforcou. Além de ter traído Jesus, ainda se enforcou. Que situação difícil de Judas. Mas eu digo, e você, meu irmão? Você, minha irmã, você filho de Deus, você filha de Deus, o que você tem feito da tua vida? A tua vida tem sido uma vida de preparação para ir para o inferno ou de ir para o céu, como os santos souberam se preparar. Eles procuraram servir a Deus em tudo e eles foram para o céu. Então, por exemplo, um São Luís Gonzaga, Jesus olha para ele e diz assim, esse sim, esse nasceu e sobreviveu. E tantos outros, eu falei São Luís Gonzaga, novinho, mas você pode colocar qualquer santo. Agora, aqueles que levaram uma vida errada, uma vida promíscua, na mentira, no aborto, na ideologia de gênero, mudando a sua sexualidade, sendo que Deus nos criou. Quando Deus cria o homem é homem. Quando Deus cria a mulher, é mulher. Não é para a mulher trocar o seu sexo. Não é para o homem mudar o seu sexo. Eu estou falando para os católicos, estou me baseando na Sagrada Escritura. Deus criou homem e mulher. Deus não criou homem, não, mas depois você vai ser mulher, ou criou mulher e depois vai ser homem. Isso é uma traição diante do Criador. É Deus quem diz isso. Não é o padre José Augusto, é Deus. Então nós devemos levar uma vida de santo. Vamos levar uma vida de santo, meus irmãos. Não vamos brincar. Agora estão surgindo aí as pessoas que estão servindo a Satanás. Antigamente era uma coisa escondida, agora estão se declarando, estão se mostrando. Melhor não ter nascido. Imagina você nascer para dizer que vai se servir a Satanás. Não, nós vamos servir ao Criador. Deus criou todo mundo. Todo
todos os seres humanos e até os seres espirituais, até o Satanás, que antes de se tornar Satanás, era o anjo de luz, estava no céu. Ele foi criado por Deus, ele não surgiu assim. Só que ele se rebelou contra Deus, ele não quer saber de Deus e ele odeia a Deus. E quem segue Satanás não vai se salvar. Eles querem ir para o inferno, então o que é que nós podemos fazer? Agora quem não pode ir, meus irmãos, somos nós. Vamos para o céu. E que o elogio de Jesus seja esse. Que bom que você nasceu para me servir. Vamos, meus irmãos, servir a Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.